Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que alegria estarmos juntos novamente. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e como todos os domingos, nós temos o nosso encontro espiritual, o Evangelho no Lar. Abrimos os nossos lares, convidamos Jesus, convidamos os benfeitores amigos, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, e dessa forma criamos uma grande rede de esperança, de fraternidade, de amor. Com muita alegria, vamos cumprimentando os amigos que vão chegando. Hoje o Roberto não vai poder participar porque nós estamos aqui numa empreitada. Então, estamos nos revezando. E hoje ele está me substituindo, então estamos vinculados, mas não os dois aqui juntinhos nesse momento. Boa noite, Virna Marujo, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cioli Aparecida Reis. Boa noite a todos esses amigos que fazem parte da família do SEAC de Olambra. É muito bom estarmos juntos. Faltam apenas um minutinho para começarmos o nosso evangelho. Convido vocês, coloque o seu copinho, a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos dos benfeitores amigos o passe magnético espiritual. E também, para aqueles que vão nos assistir depois, procedam da mesma maneira, com muita fé, com muita esperança, com muita certeza que serão assistidos, que serão beneficiados. Boa noite, Mariana Fosati, seja muito bem-vinda. Então, amigos, os amigos vão chegando e nós vamos iniciar o nosso evangelho, como todos os domingos, com muita alegria no nosso coração. O evangelho, para aqueles que, porventura, estejam chegando pela primeira vez, ou que nunca participaram desse Evangelho no Lar, ou que vão nos assistir depois pela primeira vez, não é um ritual, mas nós costumamos ler uma mensagem de um livro de páginas, lemos um trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, comentamos, refletimos em cima dessa mensagem, fazemos a nossa prece final, nosso agradecimento e pedimos aos emissários do alto que nos apliquem o passe, essa energia de cura, essa energia de paz, e que magnetizem também a água que nós colocamos, o copinho de água, para que ele se transforme na medicação adequada para as nossas necessidades. Aqui em casa, no nosso lar, nós costumamos colocar um copinho de água para cada membro da família, porque assim os benfeitores podem colocar de acordo com as necessidades de cada um. Boa noite, Pedro Balalai, Fátima Luiz Alves, Sandra Fernandes, que alegria estarmos aqui juntos, Inês Luchese, sejam todos e todas muito bem-vindos. Aproveitando mais uma vez para dizer que o Roberto hoje não está presente, que nós estamos nos revezando aqui numa empreitada, cuidando de um ente querido que fez uma cirurgia, então, para que ele não fique sozinho e, às vezes, tiver nesse momento alguma necessidade, nós estamos nos revezando. Mas o Roberto está bem, eu estou bem, apesar do cansaço, mas estamos aqui e vamos pegar aqui um livro de página, aqui o livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Boa noite, José Roberto Araújo, seja bem-vindo. E essa família Araújo também tão querida, tão especial, sempre aqui conosco. Obrigada, Inês. Inês mandando um abraço para o Roberto. Pode deixar que eu transmita esse abraço para ele. Nós abrimos aqui, na mensagem 116 do livro Vinha de Luz. A mensagem 116 tem um título, Não Só. Antes de começarmos a leitura, eu até pergunto a vocês se está um barulho parecendo chuva,
porque apesar do ar-condicionado, mas aqui em Olambra hoje está tão quente que eu tive que me socorrer também do ventilador. Não sei se o barulho do ventilador está incomodando, se está assim, atrapalhando um pouco que vocês nos ouçam. Respondam aí se vocês estão ouvindo. A Inês está dizendo que não atrapalha. Então tá bom, Inês, porque deu uma esquentada bonita. Eu, antes de fazer a leitura, já aqui pelo carinho da nossa Inês, perguntando como está o seu neto, ele disse que não escuta nada. Nosso neto está, graças a Deus, se recuperando. Mas como foi uma cirurgia muito grande, muito demorada, muito extensa, é um processo que requer bastante tempo, né? Então, ele está bem, dentro do esperado, graças a Deus, mas ainda com bastante incômodo, com bastante momentos, sentindo muitas dores, mas com a vibração, com o carinho dessa noite, desse momento de vocês, eu tenho certeza que ele vai receber essa vibração para auxiliá-lo na sua recuperação plena. Então, amigos, a mensagem aqui, 116, do livro Vinha de Luz. Não só. Essa passagem se encontra Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 9. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo. Vamos repetir o que o Paulo, apóstolo dos gentios, escreve à igreja de Filipe. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. E Emmanuel comenta, a caridade é invariavelmente sublime nas menores manifestações. Todavia, inúmeras pessoas muitas vezes procuram limitá-la, ocultando-lhe o espírito divino. Muitos aprendizes creem que praticá-la é apenas oferecer dádivas materiais aos necessitados de pão e teto. Caridade, porém, representa muito mais que isso para os verdadeiros discípulos do Evangelho. Em sua carta aos Filipenses, oferece Paulo valiosa assertiva, com referência ao assunto. Indispensável é que a caridade do cristão fiel abunde em conhecimento elevado. Certo benfeitor distribuirá muito pão, mas se permanece deliberadamente nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração, não estará faltando com dever de assistência caridosa a si mesmo. Vejam que colocação forte do benfeitor. Espalhar o bem não é somente transmitir facilidades de natureza material. Muitas máquinas, nos tempos modernos, distribuem energia e poder automaticamente. Caridade essencial é intensificar o bem, sob todas as formas respeitáveis, sem olvidarmos, sem esquecermos, o imperativo de autossublimação, para que outros se renovem para a vida superior, compreendendo que é indispensável conjugar no mesmo ritmo os verbos dar e saber. Muitos crentes preferem apenas dar e outros se circunscrevem simplesmente em saber. As atividades de todos os benfeitores dessa espécie são úteis, mas incompletas. Ambas as classes podem sofrer presunção venenosa. Bondade e conhecimento, pão e luz, amparo e iluminação, sentimento e consciência são arcos divinos que integram
os círculos perfeitos da caridade. Não só receber e dar, mas também ensinar e aprender. Mensagem belíssima de Emmanuel no livro Vinha de Luz, a mensagem 116. Não só, e peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Paulo, Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Vejam, a mensagem de Paulo, 2000 anos, 2000 anos, quase 2000 anos depois, o Espiritismo nos ensina a mesma coisa, reforça o ensino de Paulo, a necessidade de estudarmos, adquirirmos o conhecimento, não ficarmos somente naquela preso, como ele diz aqui, nas sombras da ignorância, do sectarismo ou da autoadoração. Amigos, vamos orar, cumprimentando também o Geraldo Rodrigues, a Nancy Fatini, a nossa querida Rita de Cássia, o Pedro Balalai, a nossa xará Leila, diretamente lá do Rio de Janeiro. Então, amigos, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar um parque florido, o perfume das flores chegam até nós. Nesta noite, Senhor, 3 de dezembro de 2023, o último mês, Senhor, do ano de 2023. Dezembro, que nós cristãos lembramos mais próximos de nós a vinda do Cristo. Nós só podemos, Senhor, agradecer a oportunidade de nos reunirmos para buscarmos a compreensão do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e pedindo, Senhor Jesus, esteja presente agora, junto a nós, junto aos nossos corações. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Então, amigos, nós vamos iniciar aqui o nosso Evangelho no Lar com a leitura, com a continuidade do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós, às vezes, comentamos que quando fazemos uma leitura do Evangelho, nós podemos trazer mais de uma interpretação. Mas é o próprio Mestre Jesus que assim se manifesta. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando nós começamos a ler esse capítulo, a mensagem que Jesus transmitiu, nós espíritas percebemos claramente que ali ele está falando sobre a reencarnação, que muitos ainda não conseguem aceitar. Mas vejam, ele tem um encontro com Nicodemos, um doutor da lei, aquele homem muito assim, estudioso da mensagem contida na Torá, contida na Bíblia hebraica. E Jesus tem esse encontro com Nicodemos. E João, o evangelista, no seu capítulo 3, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 1 a 12, ele traz esse encontro do Mestre. E no capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4,
Hoje nós vamos ver o item 5. O item 5 é justamente essa passagem narrada por João. E vamos ver também o comentário de Allan Kardec. Então, João vai narrando o que aconteceu nesse encontro. Ora, entre os fariseus, diz o evangelista, havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus. Vejam, ele veio, como se diz, na calada da noite, porque ele não queria que outras pessoas, ele, um doutor da lei, se encontrando com aquele homem. Então ele vem à noite e ele diz para Jesus: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ele, apesar de não querer se expor, mas ele compreende que Jesus era um mestre, era um enviado, era um escolhido, e ele compara Jesus como um doutor, da mesma forma que ele era um doutor da lei, aquele doutor em conhecimento dos ensinamentos dos hebreus que estavam contidos ali na Bíblia hebraica, ele compreende que Jesus ali também era especial. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te. Quando vocês leem o Evangelho, em vários momentos, quando Jesus ele quer reforçar o que ele vai dizer, ele repete mais de uma vez. Ele, às vezes, repete até 3 vezes. Aqui ele repetiu 2. Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam que interessante. Porque para nós evoluirmos espiritualmente, atingirmos essa evolução e nos tornarmos espíritos puros, e aí sim estaremos vinculados diretamente ao Pai, porque por enquanto a gente não consegue compreender o que é Deus. Deus que Kardec pergunta, a primeira pergunta de Kardec no livro dos Espíritos, o que é Deus? Ele não pergunta quem é, o que é Deus? E os benfeitores dizem, é a causa primária de todas as coisas, causa suprema, primária. Então, Jesus diz, em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A necessidade de várias reencarnações, milhares, milhões, não sei, até atingirmos a perfeição. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Vejam a pergunta de Nicodemos. Retorquiu-lhe Jesus, mais uma vez, em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A linguagem da Bíblia é uma linguagem que, às vezes, a gente tem dificuldade de interpretar. Mas a gente pode pensar o quê? Quando um espírito está sendo gerado no ventre materno, ele não está dentro do líquido amniótico, ele não está dentro da água, o corpo físico ele está na água. O espírito está vinculado ali àquele corpo que está sendo gerado, porque o espírito já teve várias e várias reencarnações, mas aquele corpo está sendo gerado na água. Ele diz, se o homem não renasce da água do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Eu, carne, sou filha da minha mãe e do meu pai. Agora, o que é nascido do espírito é espírito, porque o espírito vinculou o corpo.
quando o meu corpo perecer, o espírito prossegue. Não te admires, diz Jesus, de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Olá, Tassimara, seja muito bem-vinda. Veja o que Jesus coloca. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Porque o Espírito, quando ele se vincula ao corpo para uma próxima encarnação, nós não sabemos qual é o seu passado, qual é a sua bagagem. Mais ou menos isso que Jesus vem dizendo. Nós não sabemos de onde ele está vindo e não sabemos, depois que ele desencarnar, para onde ele vai. Nem o próprio Espírito sabe, porque vai depender muito da sua condição moral. Ele pode, ao desencarnar, ir para esferas mais altas ou não. Então, respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre e ignoras estas coisas? Jesus aqui até ainda dá um puxãozinho de orelha no Nicodemos. Poxa, você é um doutor da lei, você conhece de tudo e não compreende a reencarnação, porque a reencarnação ela já era assim, eles já aceitavam isso, só que eles tinham dificuldade de compreender como que era o processo. Ele disse: ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos, senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Então, Jesus diz: olha, se eu estou falando isso para você, é porque eu sei o que eu estou dizendo. Eu não falo nada que seja fake news. Eu falo o que eu compreendo. Eu não dou nenhum testemunho daquilo que eu não tenha visto. Veja como ele diz: olha, confie no que eu estou falando, porque se eu estou dizendo, é verdade. Agora, ele só disse verdade até uma vez, que ele diz: digo-te em verdade, que não dizemos, senão o que sabemos, e que não damos testemunho, senão do que temos visto. Então, aceite o que eu estou te informando. Entretanto, de Jesus, eu falei isso tudo para você. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me crerdes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? E aí, João encerra essa parte que está no capítulo 3 do Evangelho de João, item 1 a 12. Jesus dá um puxãozinho de orelha bem firme no Nicodemos. Ele diz: olha, eu estou falando, você não está confiando em mim. Se você não acredita numa coisa tão simples que é a reencarnação, que é uma coisa material, porque o corpo, ele volta, ele precisa, ou melhor, o corpo não volta, o corpo renasce ali através daquela vinculação ao espírito. Como é que eu vou falar com você das coisas do céu se você não aceita nem as coisas mais simples aqui da Terra? E Kardec, ele aproveita essa passagem para fazer um comentário rápido, que ele faz um comentário aqui rápido, com relação a isso, dizendo: a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra se nos depara em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas. Quem nos acompanhou nos encontros de umas 2 semanas, uma semana atrás, que pegou desde o início do capítulo 5, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, viu quando foi comentado isso. É que João Batista,
Não João, o evangelista, tem dois João. O João Batista, que foi o precursor, e João, o evangelista, que foi um apóstolo. Então, João Batista era o Elias, que foi um profeta do Antigo Testamento, que viveu uns 400, 500 anos antes do João Batista renascer. E é isso que Kardec está dizendo, que a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na Terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas. Se fosse errônea essa crença, diz Kardec, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sanciona com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária. Kardec diz que se por acaso a reencarnação não fosse real, não fosse verdadeira, Jesus teria combatido isso, mas não ao contrário. Ele reforçou, ele sancionou isso. E Kardec diz, quando Jesus assim se manifesta, quando diz, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e insiste acrescentando, não te admires de que eu te haja dito ser preciso, nasça de novo. Então, amigo, vejam, às vezes, não que a gente vá criar polêmicas, isso não interessa para nós espíritas, mas, às vezes, nós espíritas não temos muito hábito de lermos a Bíblia, e outros irmãos de outras crenças falam, às vezes citam, né, certas passagens como sendo absurdas, e na realidade não são. É porque é necessário que nós saibamos interpretar essas passagens e, quando houver um diálogo fraterno, que a gente possa trocar ideias. Não vamos impor, não vamos discutir, mas termos um embasamento para dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não é bem assim. Vamos pensar juntos. Será que não tem uma lógica nessa passagem, quando Jesus se manifesta dessa maneira? Ele aí não está falando da reencarnação? Então, amigos queridos, nós vamos lembrando mais uma vez para aqueles que ainda não providenciaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, nós agora vamos fazer a nossa prece final, mandando um abraço para Nancy Fratini, para Marta Verso Rosa, para Rita de Cássia, nossa querida Celi, nossa Eudócia Reis. Tudo bem, Eudócia? Aí deve estar friozinho, né? Aí em Boston deve estar frio. Hoje a minha consogra, eu tenho uma consogra que é alemã, e mandou fotos das minhas netas alemãs lindas e maravilhosas, e estava com neve lá, assim, através da vidraça, tudo branquinho de neve. Então, acredito que aí em Boston deve estar bem friozinho, enquanto aqui no Brasil está bem calorzinho, mas faz parte. Boa noite, Arnaldo Reis, também de Boston, aí o vovô Arnaldo, vovô Eudócia, provavelmente com um tempo bem mais gostoso. Boa noite, Marcos Craveiro. Então, amigos, vamos fazer a nossa... Boa noite, Luci Márcia, Luísa de Freitas, seja muito bem-vinda também. Essa ali dizendo, estamos derretendo aqui em Campinas. Está no tempo... a semana passada parecia até que era inverno, aí agora está chegando o verão com força total. Então, amigos, fazer a nossa prece, todos já colocaram o seu copinho, a sua garrafinha de água, e neste momento, aqueles que nos acompanham, aqueles que vão nos assistir depois, que estiverem com uma necessidade maior, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia,
mas para aqueles que sentem que têm condições de doar. Vamos fazer agora uma grande rede de doação. E eu peço também que vocês mentalizem aqui o meu neto, Luiz Felipe, para que ele, em breve, esteja plenamente recuperado, sem dores, sem todas essas coisas que fazem parte, né, de uma grande cirurgia. O Arnaldo está dizendo que lá está chovendo sem parar. Nossa, Arnaldo. Então, amigos, vamos fechar os nossos olhos. Nós já estamos em dezembro, mês de dezembro, apesar de sabermos que o dia 25, 24 não é a data real do nascimento de Jesus, mas vibratoriamente o Mestre se aproxima cada vez mais de nós, porque toda parte da humanidade cristã se vincula a esse momento especial e as vibrações se modificam. Então nós pedimos ao nosso Mestre Jesus, aos emissários divinos, aos nossos protetores individuais, aos governadores espirituais de todas as nações, que possamos agora criar uma grande rede de amor, de esperança, de fraternidade, visualizando o nosso planeta se iluminando. As sombras se dissipam e todos os povos se confraternizam, a paz se manifesta. Vamos agora sentir como se o nosso planeta já estivesse regenerado, aonde o amor, o perdão, a tolerância se fazem presentes. O bem já supera o mal. O nosso planeta se irradia, se ilumina. E juntos, com essa grande corrente de amor, nos unimos aos benfeitores amigos. Envolvemos o nosso orbe num grande abraço fraterno, percorrendo juntos, nação por nação, pacificando, harmonizando, despertando o sentimento de fraternidade, de amor, percorrendo os lares, pacificando as famílias, tocando as mentes em desalinho, mentes perturbadas, percorrendo os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações, como gotículas de amor, suavemente vão sendo depositadas sobre a mente e o coração de cada um desses irmãos. E um suave refrigério se manifesta, as dores se aliviam, o sentimento de coragem, de fé, de confiança, de resignação, de resiliência, se fazem presentes. As nossas vibrações, junto com cada benfeitor amigo, auxiliam para a cura plena, a cura do corpo, a cura da alma. E nesta noite, nós pedimos por todos os enfermos, mas pedimos também, Senhor Jesus, vós que sois o médico dos médicos, por todos os profissionais da área da saúde, que de forma ética, séria, honesta, responsável, diuturnamente se ausentam de seus lares para auxiliar, para tratar, para curar. Que eles possam ser amparados e fortalecidos.
E nesse momento, Senhor, nós pedimos a paz no nosso planeta. Pacifica, Senhor, pacifica os corações. Que possamos nós sermos pacificadores. Que possamos nós, aonde chegarmos, fazermos a diferença. Sejamos nós a levarmos a palavra de bom ânimo, de fé, de esperança. E neste momento, Senhor, nós te pedimos pelos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Te pedimos também, Senhor, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. Te pedimos, Senhor, por aquele companheiro que ainda não te conhece, que ainda não conhece a tua mensagem de amor, de esperança. Porque tu disseste, Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho da verdadeira vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E neste momento, enquanto os benfeitores amigos cuidam de cada um que nos veio ao pensamento, neste momento, nós vamos abrir os nossos corações para recebermos o passe magnético espiritual, essa energia de cura que nos é ofertada pelos emissários do bem. Sintamos agora uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente, essa energia de cura percorre todo o nosso ser. Se expande do corpo perispiritual para o corpo físico. Célula a célula, molécula a molécula. A cura se manifesta, a cura do corpo, a cura da alma. Mas essa energia se expande mais ainda além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Aproveitemos este momento para louvar, agradecer e, se desejar, realizarmos os nossos pedidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Tu és amor, és bondade, és perfeição. Com gratidão por tudo que recebemos, pedindo a Jesus pela semana, pelo mês que se inicia, que possamos estar novamente reunidos no próximo domingo e desejando que a doce paz de Jesus
permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Nós vamos agora suavemente abrirmos os nossos olhos, nos situarmos novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando muita paz. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, Luciene Ferreira. Amigos, amigas queridas, tão especiais, amanhã, segunda-feira, é a nossa palestra semanal. Terça-feira é o nosso estudo do Evangelho. E na terça-feira nós temos, não é ao vivo, é à distância. Ao vivo é o estudo do Evangelho, pelo Facebook e pelo Instagram. Logo a seguir, de 8h30 às 9h30 da noite, à distância, nós temos a nossa reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento. Então, quem desejar encaminhar algum nome para a reunião de tratamento, ou desejar algum atendimento fraterno, ou alguma orientação, encaminho para o WhatsApp do nosso Centro Espírita. Então, eu vou passar o número do nosso WhatsApp para vocês poderem anotar, e vamos encerrando a nossa noite, lembrando, porque quem nos acompanha sempre já sabe, mas às vezes outros estão chegando agora, e todas as nossas lives, elas são postadas no nosso canal do YouTube. Nós temos mais de 1000 lives postadas, todas separadas em playlist, palestras, cursos, estudos. Temos 3 anos de estudo do magnetismo para aprendermos o autopasse e também a aplicarmos o passe em outras pessoas. Então, entre na playlist do magnetismo que vocês vão encontrar. Então, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, porque lá no YouTube tem outros centros de estudos espíritas Allan Kardec. O nosso é aqui o de Olambra. O Arnaldo falou alguma coisa e agora eu me perdi. Aonde que estava aqui uma mensagem? Deixa eu ver. Ou foi a Eudócia? Deixa eu ver. Ah, sim, a Eudócia dizendo que está 7 graus lá em Boston. Não está muito frio, mas para a gente aqui estaria, esses 7 graus já estaria bem friozinho, né? Que bom. Ah, que maravilha, Eudócia. Então, você nunca mais mandou foto do neto para a gente ver. Tem que mandar, nós somos avós também de consideração. E eu adoro ver o desenvolvimento dos bebezinhos, é uma alegria imensa. É muito gostoso, né? A gente ver aquele serzinho cada dia crescendo e ficando diferente, já aprendendo coisinhas novas, é bom demais. Tem que aproveitar o máximo que puder, porque passa muito rápido. Mas então, amigos, já falei do nosso canal do YouTube, nos despedindo até amanhã, anotem aí o número do nosso WhatsApp. O DDD é o 19, DDD 19 e o celular 99 456 4473. 19 99 456 4473. Saúde e paz. Arnaldo dizendo, 7 graus estão calorzinho. Sim, calorzinho. Aqui está quase 40, então está um calorzão. Beijo, saúde, até amanhã para todos vocês, com as bênçãos de Deus. Foi muito bom estarmos juntos. Uhum.